Oi, gente, tô aqui em minha casa e há dias que eu venho pensando assim de falar um pouco com vocês sobre a importância de se servir as Forças Armadas, de se servir o tiro de guerra. Por exemplo, eu fui civil tiro de guerra no ano de 1980. O meu instrutor era, na época, o Sargento Eudes, que é muito conhecido aqui em Vitória de Santo Antão, como Major José Eudes de Souza. Então, para muitas pessoas, para os jovens, muitos dias assim, eu tenho vontade de servir. Eu quero servir a pátria, né? Mas muitos são dispensados por excesso de contingente, que ali é o Ministério do Exército que separa ali, de acordo com a lista das pessoas dos jovens que foram alistados, é ali que separa quem vai e quem não vai servir, né? Então, naquele ano eu fui chamado para servir o Exército, civil tiro de guerra, mas eu trabalhava em padaria. Então, a função do tiro de guerra, principalmente, é para formar militares, reservistas da segunda categoria. Então, porque principalmente nas cidades do interior, pelo que eu sei, eu conheço, aqui tem tiro de guerra aqui na nossa cidade, o 07004. Esse 07 eu acho que é a região militar. 004, unidade militar. E o daqui de Vitória, eu conversei recentemente com um atirador que foi recém-formado. Ele falou que o tiro de guerra daqui de Vitória é conhecido como o 14, né? Então, na verdade, quando nós vamos servir ao tiro de guerra, nós entramos ali como recruta, né, de tiro de guerra, recebemos as primeiras instruções básicas militar, a básica 1, a básica 2, nós recebemos também instrução de ordem unida. E quando nós chegamos ali, a gente, materialmente falando, a gente não gasta nada. Recebemos todo o nosso fardamento, a gadola, né, o cap, seria o chapéu, o coturno, que é o sapato né, a bota militar. Nós recebemos todo aquele material. Mas por que há necessidade dos tiros de guerra nas cidades do interior? Porque vejam bem, naquele período da minha vida eu trabalhava em padaria. Naquela época muitos jovens assim trabalhavam. Outros eram comerciantes, outros, tinha até bancário. Na minha equipe tinha bancário. Tinha pessoas jovens que estavam estudando. Então, a instrução do tiro de guerra ocupa somente 2 horas diárias, principalmente nos dias úteis da nossa vida. Então ali você recebe a sua instrução militar e você volta para casa, se ajeita e vai para o trabalho. E nesse período, os patrões, as empresas onde a gente trabalha, onde eu trabalhava, não podem ser botados para fora, porque a gente está fazendo um serviço ali, um voluntariado de serviço militar que vai de defesa até da pátria. E os tiros de guerra, a função dele principal numa cidade, no caso de haver uma revolução, eles poderem ser utilizados assim para a guarda da cidade, às vezes a polícia. Aqui em Vitória até teve caso de época que a polícia entrou em greve, greve militar, né? É o cúmulo, né? E então o exército ele é convocado para ali dar segurança a aos pontos estratégicos, como é o caso, por exemplo, de comércio, né? O caso de comércio, de subestações de transmissão de energia, área de abastecimento da água, as fontes, né? As reservas de abastecimento da água. Então, para que haja também não haja a proteção do comércio, né? Como já falei, mas também até as proteções de estrada para que os feirantes, os produtos venham para a cidade. Então há essa formação específica. E para mim foi um tempo muito bom. Na época você sofre muito, porque a instrução militar ela abrange você, no período que você serviu ao exército, as forças armadas, foi o meu caso.
nós aprendemos muitas coisas de uma vez só. Que hora que eu dizia, peraí, parece que eu estou ficando, né? Porque é muita coisa que você aprende num período. Você aprende um pouco sobre topografia no curso de cabo que eu fiz. Topografia, você aprende a maneira de se sentar, né? Que é muito importante. O militar ele tem instrução assim, peito para fora, barriga para dentro. De forma que ele anda muito ereto. A instrução é que ande assim, muito ereto. A maioria dos militares, eles têm uma maneira de sentar, a sentar até numa refeição, a maneira dele sentar no carro e a maneira de andar ou de marchar. Né? Por isso que no meu caso, devido a essa instrução que eu tive, eu nunca tive problema de coluna. Porque eu ando muito ereto, aprendi isso no serviço militar e parece até que eu engoli um cabo de vassoura. Ando muito ereto e também a minha maneira de sentar, até quando eu pego a viatura para eu trabalhar, eu vejo que tem colega que pilota o carro deitado, né? Deitado aí, consequentemente vai ter problema, né? De coluna, bico de papagaio. E a instrução militar ela dá muita ênfase a essa área da pose, né? Da etiqueta do militar se sentar e esses ensinamentos. Prossegue conosco, depois que nós passamos para a reserva, prossegue conosco por toda a vida, né? Então, lá no exército, uma das coisas que eu muito aprendi, que eu sou grato, é aprender a hierarquia militar. Por exemplo, o cara quando entra no exército, ele entra como recruta, né? Depois ele passa para cabo, e eu passei para cabo. Porque lá há um curso específico para pessoas que têm uma certa facilidade de liderança, facilidade de comunicação. Ele aprende a instrução ali do instrutor, do sargento, né? Dos superiores, e ali passa para o seu grupo, né? Para os seus subordinados. Então, passa para sargento, depois de sargento. Isso eu aprendi há 40 anos. Mas os militares ele tem uma forma de dar instrução que você raramente vai esquecer aquele que você aprendeu. Aí passa para terceiro sargento, segundo sargento, né? Depois primeiro sargento. Depois primeiro sargento, subtenente. Pronto, até subtenente são praças, são aqueles soldados que ficam na rua, né? Que fica correndo atrás de bandido, trocando bala com bandido, abordando as pessoas na rua para nossa segurança. Então isso aí são os praças. Então, aí depois de subsargento, aí tem a pessoa pode, pessoas que não querem nem às vezes nem passar pelo exército como praça, tem uns que fazem curso e presta concurso para aspirante a oficial. Eu tenho um sobrinho que fez esse curso na polícia para aspirante a oficial. Então ele passou um ano como espadim e 3 anos fez o curso, né, de formação superior, né, de formação de tenente superior, aí para cima, né, e ele já está como segundo tenente. Então, quando ele entra numa escola militar, numa escola de formação, é aquela aqui do Exército, que é muito conhecida no Brasil, a escola de agulhas negras, né, do Exército, onde forma oficiais para trabalhar no Exército em todo o Brasil, né, onde for designado. Mas ele termina aquele curso, ele já fica no Exército ali como, ou nas Forças Armadas, fica como segundo tenente, né, segundo tenente, primeiro tenente. Então, segundo tenente e primeiro tenentes, eles são oficiais inferiores, tá certo? Então, depois de primeiro tenente, ele se for promovido, ele pode ser promovido a capitão, que o capitão é oficial intermediário, né? É o caso do presidente da República. Ele é capitão, então oficial intermediário, e depois de capitão, ele sendo promovido, ele é promovido a major, né? Major. Então você vai olhar, por exemplo, o tenente, o segundo tenente, né? Tem aqui uma estrela da cor de prata aqui no ombro, uma estrela da cor de prata aqui no ombro, e quando ele passa para primeiro tenente, ele vai ganhar 2 estrelas da cor de prata aqui no ombro. Quando ele passa para capitão, ele vai ter 3 estrelas. Então você vê um oficial aí, um militar, ele aqui, né, na sua passadeira, ele tem 3 estrelas da cor de prata, então ele é um capitão. Então quando ele é promovido a major, então essa bandeira, essa estrela aqui, ela será bordada da cor de ouro, então ele é um major. Quando a outra bandeira tiver bordada, ele é ali um tenente coronel, tá bom?
Depois, as três bordadas, ele é um coronel. Ele é um coronel que de major até coronel, isso é o caso até da Polícia Militar, ele ali é um oficial superior, tá bom? Oficial superior. Mas já passando para as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, né? O caso da Marinha é a nossa arma mais antiga. Marinha, Exército e Aeronáutica, eu conheço uma das grandes, do grande aprendizado, da importância que nós aprendemos quando nós servimos ao Exército, é que nós aprendemos a reconhecer pela a patente desses oficiais e de praças também. A gente vê aqui já conhece ele é praça ou se ele é oficiais, tá certo? Então aí a polícia só chega até a coronel. Coronel é o cargo superior mais alto na polícia militar, tá certo? Mas no exército, vamos, que é o meu exército, que é a minha arma, eu sou da infantaria. Então depois de coronel pode ser promovido a general, então general de brigada, general de exército, general de divisão, tá certo? Depois de general de divisão, ele ali pode ser promovido no caso, a ministro do exército, que é, no meu caso eu aprendi, ministro do exército, tá certo? Ou depois no Brasil há o caso, por exemplo, do ministro da defesa, mas já é um cargo civil, tá certo? Mas certamente você já deve ter conhecido casos, por exemplo, de alguém ter o título de general, né? General Mascarenhas de Moraes, Duque de Caxias, Danta Barreto, parece que é general também. Então, no Brasil, oficialmente, não existe mais marechal, porque parece que houve um decreto aí do presidente e transformou 10 generais brasileiros em marechais. Isso aí até eu vou estudar, eu desconheço essa área, porque o marechal, para se ser marechal, ele devia ter ido à guerra, né, como oficial superior, do comando maior, né, oficial superior. Ele devia ter ido às guerras. O caso, por exemplo, de aquele marechal que foi presidente do governo militar, né? Então ele venceu batalhas, venceu guerra como oficial superior, que nós chamamos de comando maior, de exército para cima, nós chamamos de comando maior. Então ele foi à guerra e venceu. E ao retornar, ele pode ser promovido a marechal. Como no Brasil não existe mais generais que foram à guerra e venceram batalhas, venceram guerras, então oficialmente não existe mais marechais, tá certo? Então isso aí já é a parte da hierarquia militar. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes eu me direcionei, tive necessidade de em alguns hospitais militares, me direcionar a alguns ali médicos, né? A maioria dos médicos são oficiais, né? Nos hospitais. E eu chamar pela sua patente, geralmente há uma atenção especial. Isso é muito importante para nós, que tem formação militar. Entre muitas outras coisas que a gente aprendeu, o respeito às armas brasileiras, né? As armas, que é o símbolo nacional, as armas, o brasão nacional, é o hino nacional, né? O brasão, as armas, o hino nacional e a bandeira nacional. São quatro selos, quatro importantes peças que são as peças do Brasil. Significa as coisas, a força do Brasil. Então, mas além dos selos, do brasão e das armas, o hino nacional, né? A gente aprende no exército o hino nacional e é uma coisa de competição, porque no serviço militar tudo é feito dentro de concorrência. Quem fizer melhor, geralmente ele é premiado com a folga no fim de semana. O grupo mais assim, que teve mais baixa pontuação vai ficar muitas vezes na limpeza do quartel, os braços, né? Na limpeza do quartel, limpando o banheiro, aquela coisa toda que você vê, principalmente quando você vai ali a Recife, né? Então, mas para mim foi uma importância muito grande, porque eu aprendi, desde a minha tenra idade, eu aprendi o hino nacional, né? Que eu sei, claro, eu sei até hoje, o hino à bandeira, né? O hino do soldado, o hino à infantaria, né? Que, na minha opinião, o hino da infantaria corrói a minha alma, né? Eu chegar num lugar e ver uma banda tocando o hino, né? O hino da infantaria, para mim é uma coisa muito importante. O hino do soldado, aprendi também o hino a Caxias, que eu não esqueci mais.
De forma que todos esses conhecimentos, né, que eu aprendi lá de graça, pago pelo governo, tem sido assim muito importante para o meu cabedal, tanto tem servido na minha vida, né, na minha vida de trabalho, como muitas vezes na minha vida de ministério de igreja, a maneira de eu sentar no púlpito, né, a maneira do obreiro sentar, mostra ali que ele tem essa formação, né? Mas o hino é infantaria, né? Muitos conhecem, mas muitos desconhecem. Mas muitos que estão aí de cabelo branco, vovô, né? Bisavô, eu tenho idade de ser bisavô, né? Ainda está conhecendo. Por exemplo, esse hino que eu gosto muito da infantaria, que ele é cantado assim: Nós somos estes infantes, cujos peitos amantes nunca temem lutar. Vivemos, morremos para o Brasil nos consagrar. Nós, peito nunca vencido, no valor desmedido, no fragor da disputa. Mostremos que nossa pátria temos valor imenso no intenso da luta. És a nobre infantaria das armas a rainha, por ti daria a vida minha. Eu quero cansada nos campos de batalha, está comigo, ante o inimigo, pelo fogo da metralha. Brasil, te darei com amor toda a força e vigor que me peito serra serviu, meu nobre amigo para a guerra. Então, por exemplo, a nossa arma ali que nós utilizávamos no tiro de guerra ainda se usa, né? O mosquefal. É a mistura do fal com o mosquetão. Tem 5 tiros assim, né? Então é uma arma robusta, é uma arma bruta, né? Até agora eu tenho, as últimas vezes que eu fui ao desfile em Vitória, eu fiquei admirado, porque os soldados estão marchando sem o seu mosquefal, sem a sua arma, né? Essa insegurança que há no Brasil, a bandidagem. Então, até os tiros de guerra, na guerra minha que eu vi, as armas ficavam aqui, armas, fuzis, metralhadora, tinha uma submetralhadora lá, tinha vários tipos de arma, mas agora ele só vem, o soldado recebe a instrução, dá alguns pipocos aí, dá um aprendizado de tiro, e depois a arma é recolhida pelo quartel, né, pelo 14, que é pelo 14. Então, para mim, isso é uma coisa que eu me lembro e nunca vou esquecer, e sou grato aos meus tutores. Fiz amigos naquela época, que até hoje onde eu vejo é uma festa, como se diz, é lugar de fazer amigos, lugar de fazer líderes, de cidadãos responsáveis. Então, eu acredito, não sei se eu me enquadro dentro desses valores, mas a gente, com saudade, a gente chora às vezes com os hinos militares. Eu fico muito feliz quando eu vejo, né, o meu tiro de guerra com novos recrutas, né, que tem muitos deles já a idade de ser meu neto, desfilando. Para mim é uma alegria total. Então, tchau para você, gente.